Como é bom os netinhos terem avós morando perto. Fala galera, vamos continuar a nossa história. Bora continuar falando sobre a Rua do Recife, os personagens que moraram na antiga Rua do Recife, hoje Rua Doutor José Mariano. E dessa vez a gente vai falar sobre Otávio Alves da Silva Rego e Cecília dos Martírios Cardeal de Azevedo. São os avós paternos do autor do livro, o Alberto da Silva Rego. E eles moravam na casa seguinte à da família Costa Leite. Os descendentes foram Pedro, que faleceu no primeiro ano, e Dário, que cresceu como filho único. Mas agora havia os dedendos, netos, durante o dia, que moravam numa casa adiante, e aí tomavam pousada, ora a pedir tostão para comprar bolo de goma, ou a fim de fugir da palmatória, quando não para almoçar ou lanchar. O tostão era a pedida de todo dia, destinava-se à compra de bolo de goma, que bem perto, junto ao açougue Guarani, era vendido por Dona Maria, que residia numa casa na rua Santo Antônio e ficava junto ao Palácio Episcopal, acompanhada de mais 2 ou 3 irmãs solteiras que viviam de pequenos quefazeres domésticos, inclusive de bordados. A passagem de Dona Maria, com destino ao ponto onde ficava toda manhã com seu tabuleiro a fim de comercializar o produto, era justamente pela Rua do Recife, cabelos já embranquiçados, conhecendo toda a freguesia, a maioria de meninos, e não se negava a vender fiado. E isso acontecia quando o avô não estava em casa para dar a mesada. Um tostão correspondia a 5 bolinhos de goma. No dia seguinte, o tostão era em dobro, sendo um para pagar a dívida contraída. Muito esperta Dona Maria, hein? Os bolos de goma eram deliciosos. Mas um dia ela não apareceu mais. Soube que bastante alquebrada pelos anos, andava adoentada, muito tempo depois que havia completado a sua missão na terra. Passado o tempo, a gente pensa como é bom os netinhos terem avós morando perto, bolinhos de goma para arrefecerem a gulodice e um refúgio na casa dos avós, a fim de se livrarem de boas palmadas. Oi! Tempo bom! Acabou-se quando a minha avó morreu e o Bimbi Tororó mudou-se para a Rua da Linha. Estava começando a década de 30. Isso aí, beleza. Mais um personagem, Aquilino Barreto Coutinho. Foi o primeiro inquilino que alugou a casa dos meus avós. Cirurgião dentista, casado com Adalgisa Cardoso Barreto e com 2 filhos, José Gorducho Bonacheirão, que vivia lá por casa, brincando com os meus manos mais moços. Nesse período havia garoto de todas as idades. Teve por consorte Helena Cardoso Barreto e o caçula Rômulo, tendo como por consorte Maria Lindaci Bione Barreto, comerciante em Recife. Tem mais personagens. José de Souza Barros foi o seguinte morador da residência do Coronel Bimbi, após a saída do inquilino do Aquilino Barreto, comerciante com padaria na Santo Antônio, tinha por consorte Maria Carolina de Menezes Barros e 3 filhos, Juarez, que após a morte do genitor assumiu a direção da panificadora. Teve o poeta advogado Antônio Viana na linha de fãs e igual a Marília de Dirceu, foi festejada em versos, sendo muito bonita, sem peculiaridade de presunção e sabendo irradiar simpatia. Carmen, a terceira, casou-se com Aloysio Dourado, que foi negociante em Arco Verde. É isso aí, pessoal.
Amanhã a gente vai continuar falando das demais famílias conhecidas aqui na cidade de Garanhuns, antigamente, tá certo? Eu desejo que vocês estejam comigo amanhã para a gente continuar essa nossa história maravilhosa, tá bom? Cheiro no coração.